que prazer vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que com certeza chamou sua atenção quando eu abordei ele aqui nos stories e no meu feed. Então eu vou explicar para você a principal maneira de você não intoxicar o seu bebê com remédios. A gente sabe aí que muitos bebês acabam precisando de medicamento, então existe a maneira certa, existe a hora certa do bebê tomar um medicamento. Então eu vou te ensinar e vou te explicar sobre tudo isso hoje. Para quem não me conhece, está chegando agora pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu sou especialista em ajudar mamães e bebês que sofrem com cólica, com refluxo, com insônia. Então eu estou aqui sempre para ajudar vocês, trazendo informação de qualidade, trazendo aí muito conteúdo, muitas dicas importantes que com certeza muitas mamães têm colocado em prática, e aí eu tenho recebido muitos comentários de mamães aí e muitas mensagens de mamães agradecendo que só com as dicas elas já conseguem ter uma mudança, perceber algumas mudanças no bebê. Então acompanhe a nossa live por completo hoje, vai ficar salvo aqui para vocês, compartilhem com quem vocês precisarem e com quem vocês conhecerem que também queiram se interessar por esse assunto, que com certeza é um assunto muito importante. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão dos medicamentos, sobre a principal forma de você não intoxicar, a principal maneira de você conseguir não intoxicar o seu bebê, que é muito importante. A gente sabe que os medicamentos ajudam, eles são necessários em algum período da vida, tanto do bebê quanto do adulto, mas existe aí uma forma da gente conseguir ajudar o bebê a não precisar tanto de medicação, ou precisar de medicação por um motivo específico, por uma causa certa, para aquilo que ele realmente está precisando. Então o medicamento ele serve para quê? Para amenizar sintoma, para ajustar aí alguma coisa que o bebê está precisando e para ajudar ele a melhorar de determinado sintoma ou de algum problema maior que ele possa estar apresentando. Então os médicos geralmente vão indicar essa medicação quando eles diagnosticam algum tipo de doença ou quando eles observam que tem a necessidade da medicação para determinada coisa. Só que existem alguns pais, como muito comum isso acontecer, que na hora do desespero acaba oferecendo medicamento para o bebê, às vezes até sem orientação médica, e isso não é tão legal assim, porque pode estar causando mais problemas para o bebê. Então a gente precisa entender realmente se aquele bebê precisa daquele medicamento naquele momento, se aquele medicamento é o mais indicado para aquilo que o bebê está apresentando, se realmente vai ajudar o bebê ou se vai só atrapalhar, só vai causar mais sobrecarga aí no corpinho desse bebê e piorar a situação aí da vida dele. E o principal erro na hora de medicar é a confusão de diagnóstico. Então, é muito comum de acontecer a confusão diagnóstica sobre o que realmente o bebê está apresentando, qual que é o sintoma que ele tem, o que está relacionando com esse sintoma, essas dores que o bebê está apresentando, e aí acabam sendo oferecidos medicamentos para um sintoma errado. Muitas vezes o bebê está apresentando dores de refluxo e é confundido com cólica. Então, oferecido medicamento para cólica, sendo que o problema não é cólica. Então, isso é o principal erro, é a coisa mais comum de acontecer. E o bebê acaba tomando medicamento para um sintoma errado, para uma necessidade errada, e aí isso vai causando mais sobrecarga no organismo do bebê. A gente precisa ficar muito atento a isso, porque isso é muito prejudicial. Então é a mesma coisa que um adulto está com dor de cabeça e vai tomar um medicamento laxante, por exemplo. Então, para você perceber o quanto isso é diferente, o quanto uma coisa não tem a ver com a outra, a gente precisa ficar atento a isso. Então existe um medicamento correto para cada coisa e muitas vezes nem depende da medicação. Então é sobre isso que eu vou te explicar hoje também, vou te ensinar aqui uma dica de como você conseguir observar isso com o seu bebê e detalhes importantes aí que com certeza vão poder te ajudar. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí que a gente vai conseguir ajudando vocês. Então essa confusão diagnóstica é uma das principais causas aí dos problemas que os bebês acabam apresentando por longos períodos. Porque o bebê começa a apresentar um refluxo ou às vezes uma cólica no comecinho ali, nos primeiros dias de vida, e aí o medicamento errado vai fazendo com que o sintoma perdure, com que o sintoma permaneça, persista aí
incomodando o bebê. E aí aquele bebê que chora com frequência, que fica irritado, que não melhora com nada, que parece que aquele refluxo dele só aumenta, que aquelas dores só aumentam, e muitas vezes é porque essa medicação está sendo oferecida de uma forma errada, porque a medicação não está certa. E aí tudo isso vai gerando sobrecarga, porque o organismo do bebê precisa metabolizar. Então, quando ele precisa metabolizar tudo isso, ele vai sofrendo mais sobrecarga. Imagina um bebezinho pequenininho, ali de dias ou meses, que está precisando que o organismo dele metabolize uma droga. O medicamento é uma droga, então o organismo dele precisa metabolizar aquela droga e ele não é totalmente preparado para isso. Então ele sofre com isso e muitas vezes isso vai gerando intoxicação. Por isso que a gente fala que a medicação pode intoxicar a criança. Se ela intoxica até o adulto, quando a gente exagera numa medicação, se ela sobrecarrega o fígado, pode sobrecarregar os rins, mexe com o intestino, mexe com o estômago, como que ela não vai sobrecarregar o organismo de um bebê que está completamente imaturo ainda, que o organismo dele está aprendendo a se desenvolver, a funcionar, a ter contato com organismos agressores. Então imagina quanto isso vai ser prejudicial para o bebê. E a gente precisa ajudar aí a entender principalmente o que fazer nessa hora e o que não fazer, principalmente, é muito mais importante. Então aí, no caso dos bebês, a gente precisa entender aí o que está causando realmente o problema do bebê. E a principal maneira da gente conseguir evitar essa intoxicação é conhecendo o que está acontecendo com o bebê, é entendendo os sintomas dele e é entendendo a causa principal do problema. Então, por exemplo, se o bebê tem um refluxo, a gente precisa entender o que está causando esse refluxo do bebê, qual que é a causa principal desse refluxo, o porquê desse refluxo está acontecendo, qual o motivo, o que tem de errado no corpo do bebê para que esse refluxo esteja presente e para que ele esteja com esse sintoma que incomoda tanto ele. Então é muito comum aí dos bebês apresentarem refluxo, cólica logo nesses primeiros dias de vida e aí isso perdurar por algum tempo. Então é muito importante da gente entender. Existem várias causas para o refluxo. Às vezes algumas mamães me mandam mensagem perguntando o que é o refluxo, o que pode causar o refluxo, e a principal das causas é um torcicolo. Então, o campeão aí para causar refluxo no bebê é o torcicolo, e isso eu costumo falar sempre. Se você acompanha aí os meus vídeos com frequência, você já deve ter ouvido falar sobre um torcicolo. E o torcicolo é o que o bebê pode apresentar na região do pescoço, é uma tensão na região do pescoço dele. E essa tensão ela pode causar diversos problemas para o bebê. Porque é uma região muito rica em inervação, tem muitos nervos que saem do nosso crânio e eles passam pela região cervical. Então, se o bebê sofre com algum tipo de alteração na região cervical, no pescocinho, isso pode refletir em todo o funcionamento do organismo dele, todo o corpo. Então, é muito importante a gente entender aí todas essas alterações. Então, o torcicolo ele é o principal causador de refluxos e cólicas e isso pode levar aí a processos dolorosos para o bebê. Então, um bebê que sofre com refluxo, ele também pode ter dor, assim como um bebê que sofre com cólicas. Então, o refluxo ele pode causar irritabilidade, ele pode causar dor na região do esôfago, pode causar desconforto, ele pode fazer com que o bebê durma mal, que o bebê fique irritado, que o bebê tenha soluços. Então, são vários sintomas associados a esse processo de refluxo e isso relacionado a um possível torcicolo. Então, é muito mais fácil a gente conseguir entender se o bebê tem um torcicolo, por exemplo, ou se ele tem algum outro tipo de alteração que está influenciando no refluxo, do que a gente imediatamente medicar, dar um medicamento ali para tentar ajudar, amenizar de certa forma o que ele está sentindo, e esse medicamento não resolver de certa forma o problema ali na raiz, na causa mesmo. Porque qual que é a função da medicação? É tratar sintoma. O medicamento foi feito para tratar sintoma, não para tratar a causa do problema. Então, se o bebê tem uma alteração na região do pescoço dele que está influenciando no sintoma, o medicamento não vai trabalhar aquela região. O medicamento vai trabalhar direto no estômago. E aí, quando você para de dar o medicamento, a dor começa a voltar, o sintoma começa a voltar. Isso é muito recorrente, você já deve ter passado por isso. Então é muito importante a gente conseguir entender. Eu vou passar para vocês uma forma de vocês conseguirem observar se o seu bebê pode ter um torcicolo ou não. E aí vocês já vão começando a ter um norte para saber aí o que pode estar causando os sintomas do seu bebê e se você está medicando ele de forma errada ou não. Deixa eu ver que tem pergunta aqui.
A Jéssica Araújo perguntou: o bebê que não dorme a noite toda pode ter relação com refluxo? Pode. O bebê que tem refluxo, gente, ele não dorme bem, porque ele tem dor. Então, aquela queimação que ele está sentindo na garganta, aquele desconforto, aquela sensação quase de uma azia constante ali, está irritando ele. E toda vez que ele vai deitar, aquele refluxo, aquele leite acaba voltando, ele tem o refluxo e isso incomoda bastante. Então, pode sim influenciar aí na insônia do bebê. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma imagem. Deixa eu colocar aqui. Ó. Inicialmente, essa imagem aqui é a imagem de um feto, tá? É uma imagem que a gente chama de embriológica. Então, no processo embriológico de desenvolvimento ali de um feto. E a gente tem um nervo muito importante que sai do crânio para comandar o funcionamento do estômago. Então, como eu estou falando para vocês, é importante a gente entender a causa, o que está realmente acontecendo com o bebê, para a gente poder oferecer o melhor para ele, o melhor tratamento, e não medicar aí o bebê de qualquer forma. Então, o que acontece quando o bebê tem um torcicolo? O bebê que tem torcicolo, como eu falei, ele tem uma tendência a sofrer com refluxo. E por que isso acontece? Porque na base do crânio do bebê, internamente aqui, dentro do crânio, existe uma região de saída de nervos. Então, esses nervos são importantes para o funcionamento do estômago. E aqui na imagem, esse nervo está demonstrado aqui em amarelo para vocês. Ele chama nervo vago. Ele está demonstrado aqui nessa imagem, como eu falei para vocês, é um processo embriológico, então não é um bebê 100% formado ainda, está em formação, por isso que o nervo é tão maior do que algumas estruturas do corpo. Mas é para demonstrar na imagem. Então, esse nervo é um nervo importante que vai sair lá da base do crânio para comandar o funcionamento da região do estômago. Se o bebê tem um torcicolo, se ele tem uma preferência de virar a cabecinha mais para um lado do que para o outro, isso pode gerar toda uma sobrecarga muscular na região por onde esse músculo passa, por onde esse nervo passa. Então, toda a musculatura ao redor desse nervo vai gerar uma certa compressão sobre ele e pode alterar a função desse nervo. E a função desse nervo é ajudar o estômago a funcionar, é ajudar o processo digestivo. Se o bebê tem um torcicolo, isso pode ser comprometido. Aqui eu tenho outra imagem, já de uma imagem adulto, para vocês conseguirem entender um pouco com mais clareza sobre esse nervo. Essa parte em verde, essas duas partes em verde, representam esse nervo. Então, esse nervo está saindo lá do crânio para chegar até o estômago. Vocês estão vendo como ele passa, ó, ele sai lá do crânio, em verde ali dos dois lados. Sai lá do crânio e ele desce, ele passa por trás das clavículas aqui, que a gente chama da entrada torácica, e ele passa por dentro até conseguir chegar lá no estômago. Então tem todo um trajeto, todo um caminho por onde ele está passando. E você acha mesmo que um remédio, que um medicamento vai conseguir liberar todo esse trajeto por onde ele está passando se existir uma tensão muscular ali? Se o bebê tiver um torcicolo, ele está fazendo uma rotação constante da cabeça e isso está gerando uma sobrecarga na passagem desse nervo. Então o medicamento você vai continuar oferecendo para o bebê, vai dar medicamento o tempo todo e isso não vai resolver o problema. Por quê? Porque ele não está trabalhando a causa principal, ele não está cuidando da causa principal, ele só está ali tratando o sintoma. Então é por isso que é importante a gente entender a função de um bom medicamento e de uma boa indicação de medicamento. Existem casos que precisa conciliar medicamento com o tratamento porque o bebê tem muito sintoma ou porque ele realmente precisa. Mas é importante a gente entender que muitas vezes o medicamento é dado de forma errada mesmo para o bebê. Tem uma outra imagem aqui, para ficar bem didático para vocês. Também é um corpo de um adulto, tá? Na imagem, mas é da mesma forma que funciona para o bebê. Então a gente consegue entender do mesmo jeito. Então aqui, ó, vocês conseguem observar que essa região em amarelo, ali bem no meio, saindo lá da região do cérebro do bebê, então, ó, do crânio, essa parte em amarelo, esse desenho em amarelo, representa esse nervo, que é o nervo vago, saindo lá de cima, de dentro do crânio e descendo, ó por onde ele vai passando, ele tem ramificações que vão chegando a estruturas importantes, chega um pouquinho para o fígado, chega um pouquinho para o intestino, chega um pouco para o estômago, então é como se várias regiões desse nervo tivessem resposta de comando em alguns órgãos.
E esses comandos, essas respostas de comando que fazem com que o órgão funcione bem. Então, se existe um bloqueio na saída desse nervo, lá em cima do crânio, se tem uma restrição lá onde está saindo esse nervo, ele vai gerar uma sobrecarga por toda a passagem dele, provavelmente. E ele vai gerar uma alteração de resposta de funcionamento. E aí o nervo está alterado lá em cima e você está dando medicamento para resolver lá embaixo. Por isso que não está resolvendo o problema. Por isso que quando você para o medicamento, o sintoma volta. Porque a gente precisa encontrar a causa do problema. A gente precisa entender o que está acontecendo com esse bebê. E como eu falo para vocês, o torcicolo é um dos principais, é uma das alterações campeãs aí para causar sintoma no bebê, para causar alteração, porque o torcicolo pode gerar compressões, pode gerar alteração de função de alguns nervos ali importantes, pode gerar uma alteração de funcionalidade de toda a estrutura corporal do bebê. E aí isso vai gerar sintomas ali, e aí você dando medicação, você não está resolvendo nada, porque você não está cuidando da causa. Por isso que eu falo para vocês, a principal maneira de você não intoxicar o seu bebê com medicamentos é você entender o que está acontecendo com ele, é você descobrir o que está causando o problema principal dele, é você descobrir se ele tem um torcicolo ou não, e a gente tratar, a gente promover técnicas aí e oferecer um tratamento para o bebê que vai beneficiar ele, que o corpo consiga relaxar, e aí o bebê começa a ter mais uma funcionalidade positiva aí de todo o processo digestivo dele, e aí o bebê começa a dormir melhor também. Então as mães ficam impressionadas porque o bebê começa a dormir melhor depois que faz o tratamento, depois que elas aplicam as técnicas, mas é por isso, porque o bebê para de ter dor. Então se o bebê não tem dor, não tem nada que provoque a insônia dele. Se ele não está tendo dores constantes, ele está mamando regularmente, então não tem nada que vá prejudicar o sono dele. Então o bebê começa a dormir mais tranquilo. Então é importante aí que a gente consiga entender mesmo tudo o que acontece com ele. Deixa eu ver aqui que teve mais perguntas para eu responder. Vômitos após soluço. Pode ser refluxo? Pode. O soluço é um dos sinais do refluxo. O bebê que tem soluço é porque ele está com uma alteração de funcionamento do músculo diafragma. Então aqui, ó, nessa região, abaixo das costelas, tem o músculo diafragma, que é o músculo da respiração. Dentro desse músculo existe um espaço por onde passa o esôfago do bebê, que é por onde vai entrar o alimento. Se esse músculo entra em espasmo, se ele pula, se ele dá os pulinhos ali do soluço, ele pode alterar aí a passagem do leite que está entrando, fazer o leite voltar com uma frequência diferente, então gerar uma pressão contrária, fazer o leite subir de volta e isso fazer o bebê acabar vomitando. Então está muito relacionado processos de soluço com refluxo. Então às vezes tem bebê até que não volta o leite, mas que depois da mamada tenta arrotar, começa a soluçar, então é um sinal de alerta para a gente observar se o bebê pode estar apresentando refluxo oculto também. Ó, a Jaqueline aqui perguntou, bebê de 1 mês e meio fazendo cocô verde, o que pode ser? Depende muito de como esse bebê está sendo amamentado, se você está oferecendo o aleitamento materno, misto ou exclusivo de fórmula. Se for a fórmula, naturalmente o bebê tem uma tendência a mudar a coloração das fezes. Se for um aleitamento exclusivo materno e as fezes estão esverdeadas, pode ser que algum alimento que você está consumindo está gerando algum processo de rejeição no organismo dele. E aí ele vai ter todo um processo de funcionamento alterado do intestino. Muitas vezes o intestino para por alguns dias de funcionar, o bebê fica mais irritado, distendido, e aí quando vem as fezes, elas vêm mais esverdeadas e às vezes com muco. As fezes parecem mais grudentas, parece um chiclete. E aí quando você pega nas fezes ali, ela parece que está grudenta mesmo. Isso é porque o intestino libera um pouco de muco da parede. Então existe um muco na parede intestinal que é liberado ali quando o intestino entra em desequilíbrio. E aí o organismo do bebê tenta reverter todo aquele funcionamento e durante esse período é liberado esse muco. E aí às vezes pode vir o cocô esverdeado com muco, porque é como se fosse uma tentativa do organismo do bebê de conseguir reequilibrar esse intestino que está alterado por algum motivo. Então pode ser alimentar, no caso da mãe que está amamentando, algum alimento que ela consumiu, pode ser algum remédio que você ofereceu para o seu bebê e o organismo dele rejeitou, ou se o bebê usa fórmula, pode ser que ele esteja rejeitando algum tipo de leite ou tentando conseguir fazer uma digestão e uma absorção e ainda está nesse processo. Ó, a Jaqueline
mandou outra pergunta aqui, sobre o bebê lá das fezes esverdeadas. Ele só amamenta, ele estava fazendo de 3 em 3 dias, depois voltou a fazer todos os dias, e desde ontem está fazendo cocô toda hora e verde. Olha, como eu falei para você, Jaqueline, pode realmente ser por conta disso. Então, ele estava fazendo de 3 em 3 dias, o organismo dele estava num processo mais lentificado para conseguir formar essas fezes. Provavelmente por alguma irritabilidade que ele estava tendo no intestino, algum desconforto ou algum alimento que ele não estava conseguindo, o organismo não estava conseguindo combater aí alguma coisa de algum alimento que você estava comendo provavelmente. E aí, desse período, agora ele está tentando reorganizar. É normal, tá? É comum que o bebê faça as fezes esverdeadas, mas a gente fica atento a isso, porque pode ser um processo irritativo ali, alguma coisa que realmente está incomodando todo o funcionamento do intestino dele. Ó, a Valesca perguntou aqui, e o refluxo que é devido à PLV? O que fazer para deixar de tomar o remédio? Nesse caso, é muito importante o acompanhamento com o médico, porque a PLV, para quem não sabe, é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, o bebê que tem alergia, ele precisa de uma atenção redobrada. Então, se você está amamentando, a alimentação da mãe precisa ser muito restrita, não pode ter contato com leite ali, com leite de vaca, porque o bebê é realmente alérgico, ele sofre bastante com isso. Se o bebê faz uso de fórmula, ele precisa de uma fórmula específica, que não seja à base de leite. Existem fórmulas à base de arroz, por exemplo. Então, tem fórmulas específicas ali para ajudar esse bebê. E no caso dos medicamentos, para esse bebê, às vezes é necessário, porque ele está sofrendo com um refluxo, um desconforto ali por conta disso. Mas a principal forma de você combater uma alergia é não oferecendo o sistema agressor para o bebê. Então, se ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca, então você tem que cortar todas as formas de acesso que ele possa ter a isso, né, ao leite que está causando o processo alérgico nele, para que ele fique tranquilo. Então, se você não oferece nada que tenha nenhum tipo de leite para ele, leite de vaca, ele vai ficar melhor, ele não vai sofrer, não vai ter processo alérgico ou crise, por exemplo. Então, gente, como eu falei para vocês, o torcicolo é um dos campeões causadores aí do refluxo do bebê. Então, por isso que é importante a gente entender tudo o que está acontecendo com o bebê. E como que você vai saber se o seu bebê pode ter ou não um torcicolo? A partir de observação, a partir de alguns testes que você pode fazer também. Quando você colocar o seu bebê deitado, toda mãe que chega no consultório já observou isso, porque eu pergunto, você coloca o bebê para dormir. Como ele se comporta? Você percebe que ele vira só para um lado? As mães falam, parece que sim, ele sempre está viradinho mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Então, às vezes, o bebê está de barriga para cima, mas naturalmente ele inclina um pouquinho, ou ele gira a cabeça, ou ele inclina um pouquinho a cabeça para um lado. Então, se você começa a perceber que o seu bebê tem esse tipo de vício ali, se você naturalmente ele inclina a cabeça para um lado ou vira para o mesmo lado, a gente já começa a ficar atento. Peraí, toda vez que eu coloco meu bebê para deitar, para dormir, ele está virando só para um lado, será que ele consegue virar para o outro? Ou será que isso é só um costume dele e não tem nenhuma alteração? Como que você vai descobrir isso? Testando. Então, de forma leve, você vai pegar a cabecinha do bebê, vai acompanhar o lado que ele consegue virar e vai chamar a atenção dele para o outro lado. Chama atenção com barulho, o bebê, independente da idade, ele vai ter uma tendência a procurar barulho. Chama atenção com barulho, com chocalho, qualquer coisa que chame bastante atenção e vê se ele consegue virar para o outro lado. Então você vai observar se ele tem uma facilidade de fazer a rotação contrária, ou se ele chega até uma altura e trava, por exemplo. Então o que é o ideal? Que o bebê consiga fazer a rotação até chegar na clavícula dele, mais ou menos. Nessa região aqui, quase próximo ao ombro. Dos dois lados. Se quando você chama a atenção do bebê, você percebe que ele não consegue virar bem para um lado, chegando até a região da clavícula, isso pode ser sinal de que ele tem um torcicolo, que ele tem uma facilidade de virar para um lado e uma dificuldade de virar para o outro. E aí, esse lado que ele tem a facilidade de virar, é um lado que provavelmente está gerando as compressões, está gerando as alterações naqueles nervos que eu mostrei para vocês na imagem. Então aqui, ó, nesse nervo aqui, nesse nervo que está em amarelo. Então, se o bebê tem um torcicolo, ele tem uma tendência que os músculos dessa região comprimam ou sobrecarreguem toda a parte do pescocinho dele,
e isso faça uma alteração de função do nervo. E aí ele vai começar a ter sintomas, porque se na região de onde sai o nervo, que é quem comanda o funcionamento do estômago, não tem uma estrutura funcionando bem, como que a resposta vai chegar bem aqui embaixo? Como que vai chegar tudo da forma que precisa? Então aí o sintoma começa a aparecer. E é por isso que os sintomas aparecem, por isso que o bebê que tem torcicolo tem uma tendência a ter refluxo. Entendeu? É muito fácil da gente conseguir observar isso. E, como eu falei, é o tema da live. A principal maneira de você evitar, de você prevenir ou de você não intoxicar o seu bebê é entendendo o que está acontecendo com ele. É parando para olhar, é observando, que às vezes seu bebê está dando sinais, ele está mostrando para você que tem uma alteração ali e você não está conseguindo perceber. É sua culpa? Não é sua culpa. Você não nasceu para saber isso. Você não estudou para fazer isso. Você não tem obrigação de saber isso. Mas a informação está chegando até você agora e agora você pode observar isso. Agora você pode falar, nossa, teve uma coisa que eu nunca reparei realmente. Quando eu coloco ele deitado, ele só deita para o lado direito. Então, será que ele está tendo um torcicolo? Será que ele está tendo uma dificuldade de virar para o outro lado e isso está gerando todos os sintomas dele? E a partir de agora, com essa informação em mãos, você vai conseguir entender um pouco mais sobre o seu bebê. E aí você vai parar para analisar. Será que realmente esse medicamento está resolvendo o problema dele ou está só mascarando um problema que ele tem? Então, eu costumo contar um caso de um bebê que chegou para mim, uma criança já, né? Com 1 ano e 1 mês, se eu não me engano. Ele chegou maiorzinho já e os pais relataram para mim que ele tomou o famoso omeprazol, o Losec MUPS, da vida inteira. Então, desde o nascimento dele, ele teve refluxo, tomou um medicamento para refluxo, o refluxo estava melhor e nunca teve problema ali de voltar leite, só que era um bebê que começou a ficar inquieto de um período em diante e ele começou a apresentar algumas alterações. E o medicamento, certo dia, acabou na casa. E ele ficou 3 dias sem o remédio. E o que aconteceu? O refluxo voltou. Então, será que aquele remédio realmente estava funcionando? Estava resolvendo o problema dele ou só estava mascarando o sintoma? Se 3 dias depois que ele ficou sem o remédio, o refluxo voltou, que tipo de remédio é esse? Que tipo de função é essa da medicação? Então é isso que a gente tem que ficar atento. E aí, durante essa avaliação desse bebê, dessa criança, deu para perceber que ele tinha um torcicolo que nunca foi tratado, nunca foi diagnosticado. Ele tinha um achatamento do crânio porque o torcicolo favorecia ele virar só para um lado. E essa região onde ele deitava fez um achatamento do crânio dele. E com o passar do tempo, quando ele estava quase aí com 1 ano, ele começou a ter insônia, ele começou a ficar um bebê agitado, um bebê irritado. Então aí os sintomas podem aparecer de forma tardia mesmo. Se você continua oferecendo a medicação aí e mascarando o problema do bebê, pode ser que o bebê comece a apresentar um problema aí no futuro só. E então aí fica mais difícil de resolver, demorado mais para ter resultado, porque quanto maior a criança, maior o bebê, mais demorado pode ser o resultado. Então, quanto antes a gente resolve, bebê de 15 dias, por exemplo, começou a apresentar refluxo. Se a gente já diagnostica ali um torcicolo, se a gente já consegue entender o que está acontecendo com ele e oferece uma melhor função para o organismo, a gente já consegue fazer com que os sintomas melhorem. E o que a gente faz para corrigir? A gente não faz milagre, não é nenhum tipo de milagre, tem ciência atrás disso. A gente vai corrigir essas alterações e fazer com que o organismo dele funcione da forma natural que era para ele estar funcionando desde que nasceu. Então, se ele teve compressões durante a gestação ou durante o parto, ou um vício de posição na hora de dormir que gerou um torcicolo, a gente precisa corrigir esse torcicolo, melhorar essa função da inervação dele e os sintomas vão desaparecer e o bebê vai ficar tranquilo, como se ele tivesse novinho em folha. Esse é o objetivo, esse é o objetivo do método, esse é o objetivo do tratamento, fazer com que o organismo do seu bebê funcione da forma com que ele precisa, como se ele não tivesse sofrido nenhum tipo de tensionamento, nenhum tipo de agressão ali, de tensão no corpo dele. Ó, a Aline falou aqui, minha bebê ficou 7 dias sem evacuar, voltou ontem e as fezes saiu exatamente como você mencionou, de coloração esverdeada e com aspecto de catarro, aquele mais grudento, né? Pode acontecer dela ficar novamente sem evacuar? Pode acontecer. E é muito comum nesses casos, tá? O bebê que fica dias sem conseguir evacuar, quando ele consegue, depois o organismo às vezes demora mais um tempo para se reorganizar.
Então fique atenta à sua alimentação, se você está no aleitamento exclusivo ali materno, fique atenta à sua alimentação, que provavelmente está tendo algum tipo de agressor ali que o organismo do seu bebê não está conseguindo combater. E ele está demorando mais tempo porque aquele intestino está mais lento para conseguir fazer a digestão de algumas coisas. Pode ser um leite, pode ser uma carne vermelha, pode ser algum alimento inflamatório, alguma coisa que está irritando um pouco ali toda a mucosa intestinal dele, está danificando um pouco as bactérias boas que o bebê tem no intestino, então a microbiota que o bebê tem no intestino pode estar sofrendo com isso. Então é comum, pode acontecer de novo nessa mesma sequência. Pode ser que seu bebê fique mais 7 dias ou até mais sem conseguir evacuar. Então o que você precisa? Estimular aí a sua alimentação para que sua alimentação não cause nenhuma sobrecarga no organismo do bebê e entender o que pode estar acontecendo, porque muitas vezes um torcicolo também causa alteração de funcionamento intestinal. Porque aquele nervo que eu mostrei para vocês que está saindo lá da base do crânio, ele não comanda só o estômago, ele tem um comando sobre parte do intestino também. Então, se o bebê pode estar tendo um torcicolo e tendo refluxo, ele também pode estar tendo uma alteração intestinal, uma cólica, por exemplo. Então, é muito importante a gente entender, olhar para o bebê e perceber, nossa, meu bebê está tendo um padrão, ele está ficando só de uma forma, ele dorme só de um jeito, ele é um bebê todo tenso, ele não é um bebê relaxado, aí a gente começa a ficar de olho que o bebê pode estar dando sinais. Ó, a Aline falou que ela fazia uso de simeticona, colic calm e funchicória. Colic calm vai funcionar como um probiótico, ele pode ajudar aí a longo prazo, pode ajudar às vezes durante uma crise. O simeticona vai ajudar a eliminar gases. Será que o problema era gases? Ou será que o problema era um mau funcionamento do intestino por completo? E aí depois acabou acumulando gases. Por isso que eu falo, às vezes o medicamento não está ajudando, ele está atrasando, está causando mais desconforto no seu bebê. Muitos relatos de mães que falam para mim que quando dão simeticona, quando dão Luftal, medicamento para gases, o bebê piora muito, porque ele vai estimular aí uma tentativa de alívio para o bebê, só que pode ser que o bebê esteja aí já com contrações intestinais e nesse estímulo de tentativa de alívio causa mais dor e desconforto. Então eu espero que tenha ficado claro, esclarecido essa relação do torcicolo com os sintomas do bebê. O bebê que tem torcicolo, ele tem uma tendência muito grande a apresentar sintomas. É aquele bebê que pode ter o refluxo, que pode ter a cólica, que pode ter uma dificuldade para engolir durante a mamada, então a deglutição comprometida, aquele bebê que se afoga com uma frequência grande. Então é bem comum mesmo. Ele se afoga, ele engasga, tosse, porque a inervação que comanda a função da deglutição para ele engolir também está sendo comprometida aqui na base do crânio. Então o torcicolo, como eu falei, é o campeão aí de muitos sintomas do bebê, da causa de muitos sintomas. Então a gente precisa entender e precisa ajustar aí o organismo, o corpinho do bebê para funcionar bem. Que como eu falei para vocês, o objetivo é o quê? Fazer com que o corpo do bebê relaxe, que ele funcione de uma forma leve, que ele funcione de uma forma precisa. Reduzindo o torcicolo, o bebê vai conseguir virar o pescoço dos dois lados. Não tem nada que prenda o organismo dele de funcionar. É a mesma coisa que a gente. Se o adulto tem um torcicolo, ele fica, nossa, só consigo virar o pescoço por um lado. Por outro lado, fica difícil. Então, o organismo não está funcionando de uma forma natural. Com o bebê a mesma coisa. Não está funcionando de uma forma natural e pela sensibilidade que tem o organismo do bebê, ele tem uma tendência muito maior a apresentar sintomas. Ó, a Su Santos falou aqui, minha bebê passa 1 dia ou 2 sem evacuar, porém fica vermelho e se espreme muito, até conseguir. Às vezes é comum do bebê dar intervalos. Se o intestino está funcionando de uma forma regular, a cada 2 dias, então pode ser que seja o período de funcionamento do intestino dele. Só que aí a gente fica atento se ele está apresentando dor, se o bebê começa a ficar irritado nos dias que não consegue evacuar, se ele está tendo muita dor, se essa irritabilidade fica muito constante, se ele se espreme muito, faz muita força, se ele está associando a muitos gases essa dificuldade de evacuar, aí a gente precisa ficar atento e precisa ajudar, aí, estimulando esse intestino a funcionar melhor. Então, pessoal, finalizando, o mais importante do que a gente tratar com o medicamento é entender o que está acontecendo com o bebê. É muito mais fácil a gente conseguir tratar um torcicolo do bebê do que medicar, e muito mais barato também. Então, o medicamento, para quem já comprou um Losec MUPS, um medicamento omeprazol, sabe o valor disso.
E esse valor não é para uma vez. Se você fica dando esse medicamento com frequência para o bebê, você vai chegar aí no final do mês, no final de 2 ou 3, você vai colocar na ponta do lápis e ver o quanto você gastou. Se você vai corrigir um torcicolo e deixar o corpo mais funcional, você vai gastar muito menos para isso. Então, praticamente é uma diferença muito grande aí do que você pode oferecer para o seu bebê em questão de qualidade de vida e da economia que você vai ter também. Porque o medicamento é caro, todo mundo sabe. Tem gente que acaba se afundando em farmácia durante aí o período do puerpério, porque vai dando tanto medicamento para o bebê que já não sabe mais o que está resolvendo, não sabe o que está piorando, e o bebê intoxicado e nada resolve. Então, às vezes, você olhar para o seu bebê e você entender o que pode estar acontecendo com ele, pode ser a saída que você está precisando. Dentro do meu método é possível fazer tratamento de refluxo a partir de casa? Sim, é possível dentro do meu método, porque dentro do método eu vou ensinar você a como entender o que está acontecendo com o seu bebê, a entender a causa do problema dele, a como avaliar, como observar se o seu bebê está tendo uma preferência ali, um lado de torcicolo, algum tipo de alteração ou compressão, e eu vou te ensinar o que você precisa fazer em casa para melhorar a condição de dor dele, para melhorar o refluxo dele. E aí você consegue, a partir de técnicas que eu vou ajudando você a fazer, vou orientando você a aplicar, você consegue fazer com que seu bebê melhore aí sem precisar do medicamento, economizando muito mais. Então o método serve para isso. O método Bebê Sem Dor, ele foi feito, ele foi pensado, ele foi estudado e criado para conseguir ajudar as mamães que moram longe e que acham que não conseguem, que não dão conta de fazer com que o organismo do bebê volte a funcionar bem sem o remédio. Então, é para mostrar para vocês que a gente observando e a gente ajudando o bebê a melhorar as funções do corpo, a gente consegue sim melhorar um refluxo, a gente consegue sim melhorar uma cólica, é possível sim ajudar essa criança. Ó, meu bebê ele faz um barulhinho tipo sem ar quando tem apojadura, é normal? Pode ser que ele esteja afogando, então parece que ele está afogando, ele está engasgando. Isso pode ser por conta de um torcicolo, como eu falei. Então, um bebê que tem compressão de inervação, tem sobrecarga de inervação da região da base do crânio, além daquele nervo vago que eu falei para vocês, ele pode ter uma compressão, uma sobrecarga do nervo glossofaríngeo, que além de ser um nervo sensitivo da deglutição, é um nervo motor. Então, ele tem praticamente duas funções ali. Então, o bebê, ao mesmo tempo que ele tem sensação de ânsia, por conta da inervação estar alterada, ele não consegue deglutir bem. Então, ele não consegue engolir bem, e isso vai fazer com que ele tenha a sensação de afogamento e cause parecendo que ele está faltando ar ali. Então, pessoal, espero ter esclarecido para vocês todas essas dúvidas, ajudado vocês um pouquinho mais aí com o meu conhecimento, com o que eu sei para poder passar para vocês. E agora vocês sabem que a gente tem o nosso canal lá do YouTube. Então, o Encantador de Bebês, você tem acesso a todas essas lives gravadas lá no nosso canal do YouTube. Fica sempre para vocês lá. Então, vocês podem compartilhar, podem assistir quantas vezes precisarem. Dentro da nossa live hoje tiveram testes, tiveram muitas dicas importantes aí para você conseguir ajudar o seu bebê em casa. Então, assista novamente, acompanhe. Se você é gestante, assista quantas vezes precisar para você conseguir entender já antes do seu bebê nascer o que ele pode apresentar e para você poder ajudar ele o quanto antes. Então fiquem à vontade aí, o nosso canal lá do YouTube é O Encantador de Bebês e lá você tem acesso a todos esses vídeos.